Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre digo, e é verdade, é sempre uma alegria encontrá-los nessa quinta-feira, praticamente concluindo aí a semana. Nós encerramos na última aula a primeira parte do estudo dos crimes contra a administração pública. Nós concluímos na última terça-feira os crimes contra a administração praticados por funcionário público. Na aula de hoje, a gente vira o disco, né? E nós vamos começar a ver os crimes praticados por particular. Pedro, por favor, pode perguntar, querido. Fica à vontade. Oi, professor, bom dia. O senhor já tem alguma previsão do conteúdo da V1, por favor? Serão os crimes contra a administração pública. Serão os crimes contra a administração pública. Isso que eu vou cobrar de vocês nessa primeira prova. Tá? Mas já na semana que vem, eu já vou passar direitinho o conteúdo da primeira, da segunda, da terceira, já definindo tudo isso para vocês. Mas a primeira seria isso. Queridos, então hoje nós começamos a partir do artigo 328, que inicia aí, repito, a segunda parte do estudo dos crimes contra a administração. Ele vira a chave, né? Ele vai virar a chave do que nós estamos acostumados. E aí eu queria primeiro começar explicando o alcance, Lívia, Rafa, Glauco, o alcance desse conceito crime praticado por particular. Lá atrás, vocês devem se recordar, no iniciozinho de agosto, na nossa segunda aula, nós ajustamos que o legislador, na hora de definir os crimes contra a administração, ele fez essa escolha. Professor, desculpa a interrupção, só um instantinho. É porque eu revi sua aula depois, aí o artigo 322, ele foi revogado pela lei do abuso de autoridade, né? Qual é o número da lei que eu não anotei? Só um minutinho, não tenho de cabeça aqui não, só um minutinho. É porque ela a lei 13.869, 13.869, que é a nova lei do abuso de autoridade. Tá certo, professor, muito obrigada, desculpa a interrupção, viu? Nada. Então, a gente viu na primeira aula, na verdade, na nossa segunda aula, que a administração pública vai ser protegida por todo esse conjunto de crimes, e a leitura que o legislador fez, a construção que o legislador fez nesse caso, foi dizer, olha, nós vamos punir com mais rigor, penas maiores, condutas mais graves, aquelas condutas contra a administração elaboradas, realizadas pelo agente que compõe a administração. Ou seja, Emília, ele claramente faz uma escolha. O funcionário público, que ele conceitua lá naqueles termos do artigo 327, ele receberá uma pena, uma carga de pena maior, mais elaborada, mais sofisticada, mais pesada. E aí, ele assim separou crimes praticados por funcionário, nós já os vimos, e crimes praticados por particular. Agora, entendamos o seguinte. Quando ele apresenta aqui, Rafa, crimes praticados por particular, o que ele quer nos dizer, na verdade, Gabriel, estes crimes não exigem a condição de funcionário. O que eu quero dizer com isso, Estênio? Podem ser particulares também que os pratiquem. Apenas é irrelevante dentro daquele contexto que eu esteja ali caracterizado como um particular ou como um funcionário público. Explicando de forma diversa. O primeiro grupo de crimes, que nós concluímos o estudo antes de ontem, tratava de crimes praticados por funcionário. Apenas por funcionário. Exclusivamente por funcionário. Esse segundo grupo de crimes, que nós estamos começando a ver hoje, são crimes praticados por particular. O que isso significa? Crimes em que a condição de funcionário já não é relevante, já não é importante. Ou seja,
qualquer pessoa pode praticar esses crimes a partir do artigo 328. São crimes, portanto, comuns. Nós saímos da esfera dos crimes próprios, que estudamos até a terça-feira, e chegamos aqui a crimes comuns, crimes em que eu vou ter a possibilidade de lançar mão por qualquer pessoa. Qualquer um vai poder efetivamente praticar. Exatamente. O Pedro pergunta o seguinte: professor, o funcionário público que não se utilize da função para cometer crime será tratado como particular. Exatamente. Imagine comigo um simples exemplo, Pedro. Nós vamos estudar na semana que vem o crime de corrupção ativa, que é o crime do particular que oferece, por exemplo, uma vantagem a um funcionário público. Imagine que um funcionário público, Pedro, o cara é motorista da Secretaria de Saúde, está levando vacinas de um posto para outro posto. Portanto, ele está levando vacinas durante o horário e a atividade laboral dele. Ali ele está claramente durante o expediente laboral dele. É parado numa blitz e ele oferece um dinheiro para aquele policial que está ali naquela blitz. Veja, por mais que naquele momento ele esteja e seja caracterizado como funcionário público, ele responde o crime de corrupção ativa, na condição de crime praticado por particular. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês nessa minha breve introdução é que quando o Código fala em crime praticado por particular, ele não está querendo nos dizer que só o particular os praticará. Ele está querendo dizer que a condição de funcionário público já não é mais determinante e relevante. É nessa leitura que eu quero que vocês percebam, entendam e leiam os crimes que nós vamos ver a partir de agora. Ou seja, é como se ele dissesse, olha, até o 326, a condição de funcionário é indispensável. Se você não se caracterizará, se você não se definir como funcionário, nada ali vai ser possível de ser aplicado. Já a partir de hoje, a partir aí do artigo 328, aí já não. Aí a gente já vai trabalhar, vira a chave, essa condição de funcionário, ela já não é nem de longe importante ou relevante. Ou seja, sendo caracterizado ou não como funcionário, você responderá da mesma forma, da mesma intensidade. Um exemplo é esse que eu acabei de passar a vocês. Ou seja, qualquer um de nós aqui que não seja funcionário público, para numa blitz, oferece um dinheiro ali ao policial, responderá pelo crime de corrupção ativa. Um funcionário público que faça a mesma coisa, responderá pelo crime de corrupção ativa. Então, a chave que nós temos que virar e temos que compreender a partir desta leitura do artigo 328 é essa, ou seja, eu não preciso da condição de funcionário para efetivamente realizar aquela determinada conduta. Tá? Nós hoje vamos ver dos artigos 328 a 331. Mas aí nós vamos virar a chave. Né? Em que sentido? Eu vou dividir a aula em duas partes. A gente vai ver primeiro o artigo 328, tá? Primeiro o artigo 328, e depois, né, nós vamos ver os crimes do 329 a 331. Né? Então, a gente vai ter primeiro a ideia de que a gente vai entender o 328 e depois nós vamos trabalhar com os outros três crimes em conjunto, 329, 330 e 331, porque eles dialogam entre si, né? Eles conversam entre si, eles entendem que efetivamente há uma conversa entre si. O primeiro deles é o crime de usurpação de função pública. Usurpar o exercício de função pública.
A razão de ser desse crime, ela é muito parecida com algumas coisas que eu já falei para vocês, que eu já conversei com vocês, Flaviane, na última aula. Nós vimos na última aula crimes como abandono de função, nós vimos crimes como exercício antecipado ou retardado daquela atividade pública. E eu dizia a vocês na última aula, Luiz, que fazer parte da administração pública, realizar atividades em nome, né, representando a administração pública, é algo muito sério. É algo que a própria administração, Rebeca, cuida, trata com muita seriedade. Por que ela tem tanta seriedade nisso, Pedro? Porque no momento em que aquela pessoa formalmente age pela administração, no momento em que aquela pessoa formalmente trabalha pela administração, ela vai resultar claramente numa determinada consequência, que é os atos por ela realizados serão atos concretamente de responsabilidade da administração, né? São atos de responsabilidade da administração pública. Então, a administração pública, ela precisa ter efetivamente uma parcimônia, né, muito grande, um controle muito grande daquilo que ela entende relevante e, principalmente, aquilo que ela achar que é importante para ela agir. Então, no momento em que eu tenho, né, aquele agente agindo pela administração, trabalhando pela administração, realizando atos pela administração, isso automaticamente traz para a administração pública um conjunto de responsabilidades, né? Eu terei ali um conjunto significativo de responsabilidades que a administração vai ser levada a observar, vai ser levada a ter. Por exemplo, se aquele determinado agente realiza, né, um ato, causa dano a terceiro, a administração será responsabilizada. Vocês sabem da regra constitucional de responsabilidade da administração pública, que a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, ela arca com essa responsabilidade e, eventualmente, numa ação regressiva, cobrará daquele funcionário público se perceber ali, Adonis, que aquele funcionário agiu com culpa ou com dolo. Então, rotular aquele agente como agente público é extremamente sério, é extremamente grave e traz consequências muito determinantes, porque tudo que ele fizer, repito, será de responsabilidade da administração. A administração terá aí, efetivamente, a capacidade de ser responsabilizada ou a atribuição de ser responsabilizada. Não é à toa, é exatamente por isso que nós vamos ter, Rebeca, um conjunto de crimes que tentam exatamente proteger essa administração nesse contexto. Tanto aqueles em que eu vou responsabilizar um funcionário, como a gente viu na aula passada, e simplesmente abandone o cargo público, como o 328, em que um particular, ou mesmo, Pedro, um funcionário que não seja designado para aquela determinada função, venha a exercê-la. Então, veja, se um particular resolve exercer a função, independentemente do motivo, independentemente do objetivo, independentemente da motivação, porque veja só, Luísa, você está lendo aí no chat, a pena é aumentada pelo parágrafo único se o agente aufere vantagem. Então, quando o legislador diz, olha, eu vou aumentar a pena se ele receber algum tipo de vantagem, a leitura que ele quer nos passar é, independentemente dele receber qualquer tipo de vantagem, o crime já existe. Veja, no caput, usurpar o exercício de função pública. Não me interessa aqui, Glauco, a que título, por que objetivo, se você recebeu alguma vantagem, se você recebeu algum tipo de benefício. Isso em nada, efetivamente, vai ser possível de
ou eu irei exigir. Tanto é que o legislador define, né, a aferição de vantagem como uma carga a mais de pena, e só. Então, veja, o crime se materializa quando aquele particular resolve agir como se funcionário público fosse, exercendo uma atividade, exercendo uma função para a qual ele não foi designado. Ou mesmo, aí eu volto àquele raciocínio que eu tinha falado inicialmente, de que quando ele fala aqui em particular, ele está querendo apenas nos dizer que ele não quer de maneira nenhuma ter a indicação de que eu preciso ser funcionário. Ele vai dizer, olha, nesse caso, mesmo um funcionário, imagine um funcionário, por exemplo, Mariana, que foi designado para uma determinada função, e aí a gente tem que lembrar como é que funciona a administração pública. Quando você é um funcionário público, portanto, para os efeitos penais, exerce cargo, emprego ou função pública, a tua missão é cumprir aquele conjunto de atribuições que a lei te confere. Não cabe a você, Luiz, simplesmente dizer, não, eu tenho essa função, ocupo esse cargo e eu vou realizar porque eu quero outros atos. Não. Você fica preso àquele conjunto de atribuições. Eu vou usar uma palavra, Beatriz, que não é uma palavra muito técnica, mas ela é didática do que eu estou querendo dizer. A administração pública, ela tem, Sara, como característica, ela ser engessada. O que eu quero dizer com engessada? A gente tem que dizer, olha, eu, quando designado, quando determinado para exercer aquele cargo, para aquela função, que eu exerça só as atividades ali relativas e pertinentes diretamente àquilo ali. Uma coisa importante, que a gente não pode perder de vista, aqui, o particular, ele está de fato exercendo aquela função. É completamente diferente, eu já vou ouvir as dúvidas de vocês, mas é completamente diferente de alguém que, por exemplo, se passe por oficial de justiça ou agente de endemias ou policial, Glauco, apenas para ter acesso à casa daquela pessoa e ali furtar ou roubar. Nesse caso, eu estou falando de crimes comuns lá do título dos crimes contra o patrimônio. No 328, não é que esse particular está fingindo exercer aquela função, ele de fato está realizando atos que seriam típicos e próprios da função pública. O Pedro e a Mariana querem perguntar, obviamente, primeiro as damas. Mariana, por gentileza, pergunte depois o Pedro. Oi, professor, bom dia. O que eu queria saber, que eu fiquei um pouco confusa, os artigos anteriores, ele relatava que o funcionário público abusava do seu poder, o poder de confiança dado da administração pública para ele. E já nesse capítulo, ele está como se ele não tivesse aquele poder dado à administração pública, mas usufruísse. Ele não é funcionário público, ele não utiliza daquele cargo ali, ele finge estar naquele cargo e consegue se aproveitar da função que não é sua. Exatamente isso. Ou seja, nos crimes que nós estudamos até a última aula, de fato aquele agente pertencia à estrutura da administração pública, porque nos termos da definição legal ele exercia cargo, emprego ou função pública, portanto havia realmente ali uma carga de responsabilidade clara em relação a isso, mas aqui não. Aqui o que eu já vou ter é uma lógica distinta. Eu vou ter aqui uma ação daquele determinado funcionário, daquele determinado particular, que, como você muito bem disse na sua pergunta, não pertence à administração, portanto, ele não ocupa ali um espaço na administração, mas efetivamente vem a realizar algum tipo de ato que tenderia a ser um ato ofensivo. Por quê? Porque ele, aspas, ocupa, exerce uma atividade para a qual ele não foi designado, né? E repito, por que isso é crime? Porque, a exemplo do que nós já vimos em várias aulas anteriores, a administração pública precisa ter um controle muito rigoroso, muito contundente em relação ao que e como a gente vai agir em nome da administração. Em outras palavras, eu preciso ter um controle muito rigoroso
das pessoas que agem em nome da administração. Pode perguntar, Pedro. Oi, professor. São duas dúvidas. A primeira é se o artigo exige uma tipicidade da conduta, né? Se, por exemplo, ele usurpou a função um dia, se ele já está enquadrado, ou se precisa dar uma continuidade. A segunda é um caso hipotético, por exemplo. Vamos supor que a função usurpada seja de aprovação de documentos e chegue lá outra pessoa de boa fé para aprovar um documento e ela não preencha todos os requisitos e o agente que usurpou a função acabe aprovando o documento por não ter experiência. Essa pessoa que teve o documento aprovado, ela seria lesada ou, por estar de boa fé, seguiria aquela lei autotutela do administrativo? As duas perguntas são excelentes. A primeira é exatamente isso, né? A primeira você conseguiu pegar bem. E aí a ideia, Pedro, na primeira, quando você pergunta, Rafael, eu tenho que ter algum tipo de continuidade no exercício dessa função ou basta um ato? Basta um ato, ou seja, basta que eu me posicione e exerça uma determinada atividade específica. E aí eu já até adianto aqui a pergunta que a Ana fez no chat. Professor, só conferindo para eu notar. Então, o crime quando o particular age como funcionário. Exatamente, mesmo que seja uma única vez, um único ato. Aí o Pedro diz o seguinte, Rafael, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Alguém teria que apresentar alguma documentação na administração pública, chegando lá, é recebido por alguém que está exercendo aquela atividade, e dentro desse contexto, a gente vai ter um gente que irá efetivamente trabalhar nessa perspectiva. Ele entregou os documentos. Esse ato pode, de alguma forma, ser validado, né, pela administração pública? Veja, a administração pública, em regra, vai seguir processos muito rígidos. Mas, a exemplo do que a gente tem no direito privado, a boa-fé tem um peso muito grande. Então, nada impede que a administração pública, ao perceber que aquele agiu de boa-fé e que, de fato, ela pode referendar e confirmar aquele determinado ato, que ela venha a ratificar esse ato posteriormente. Mas é uma faculdade da administração pública que vai ter, e aí, na verdade, o que ela faz é uma reanálise, né, e vai trabalhar com isso como uma confirmação desse determinado tipo de ato. Então, ele pode ser confirmado e referendado de alguma maneira, sim. Tá? A Mariana pergunta o seguinte, professor, qual seria a diferença para o estelionato? Né? Nós vamos entender, né? Só um minutinho. Veja, Rebeca, imagine que eu começo a agir como se eu fosse um guarda de trânsito, um agente de trânsito. Eu não fui designado, mas ali na minha comunidade eu começo a agir controlando o trânsito, determinando o sentido das ruas, até mesmo autuando pessoas por terem praticado algum tipo de multa. Por melhor que seja a minha intenção, muitas vezes protegendo a comunidade como um todo, eu não posso realizar isso. Né? Alguém que começa a agir como se fosse um agente de saúde pública, visitando casas, né? Dizendo ali, fazendo um controle, né, sanitário daquelas pessoas, ou seja, eu estou exercendo uma função para a qual eu não fui designado. Mariana, a diferença essencial desse crime para o de estelionato é que a gente tenha no estelionato uma falsidade, uma ideia falsa. Veja, lá no estelionato, eu estou me utilizando de um ardil, de uma fraude, né, de um engano, para que a gente trabalhe dentro dessa ideia. Ou seja, eu estou diante de um engano, de um engodo, de uma fraude, uma situação, repito, não real, que poderia me levar realmente a ter essa falsidade. Então, é como eu te falei, imagine, por exemplo, que eu me passe por um agente da prefeitura para enganar aquela pessoa, dizendo que eu estou ali, Mariana, para cobrar uma determinada taxa pública. E a pessoa me entrega aquela taxa. Eu estou no estelionato. Mas imagina que eu me passo por agente, não sendo, cobro a taxa e recolho a prefeitura.
nesse caso eu estaria no 328. Então depende da minha intenção, porque no 328 Mas também se o senhor não tivesse assim, realmente, por exemplo, uma pessoa que mora numa comunidade mais carente, tem muito problema de trânsito, a pessoa quer realmente ajudar, ela não tem má fé ali, também é o crime, né, professor? também é crime, também é crime. Ficou claro? Sobre esse crime, alguma dúvida? Exatamente, Mariana. A diferença é que no 328, Mariana Assunção diz o seguinte, então a diferença seria ligar o crime com a administração. Não apenas ligar o crime, mas é porque ele de fato está exercendo a função. No estelionato, ele está usando ali de um ardil em relação a isso, tá certo? Ele está usando de um ardil para levantar isso. Um minutinho, pessoal. Bem, nós vamos ver agora, dentro dessa perspectiva, os artigos 329, 330 e 331. Esses três artigos, eles tratam da mesma questão. A capacidade do poder público de mandar e a autoridade que esse poder público vai efetivamente exercer a sua atividade. Então, o poder público Só um minutinho, pessoal. Então, nós vamos ver agora, nos artigos 329, 330 e 331, um conjunto de crimes que tem como objetivo a estrutura que é proteger a confiabilidade, a autoridade da administração pública. Isso que se exige, que se busca nesses crimes. Em outras palavras, que a administração pública ela exerça a sua atividade e, efetivamente, ela possa, dentro desse contexto, ser obedecida e observada nas suas ordens e nas suas determinações. Então, esses crimes são crimes interessantes porque confirmam, em grande parte, algo que eu falei para vocês no comecinho do nosso semestre, que é a ideia de que na administração pública, ou nos crimes contra a administração, a gente não vai falar em crimes contra a administração que envolvam, ou pensando na perspectiva de que eles irão sempre envolver patrimônio, dinheiro,
Não, eu estou protegendo a administração no seu sentido mais amplo e mais lato. Tá? Vejam aqui o artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Veja, aqui a administração pública, através de seus representantes, através de seus funcionários, está exercendo uma atividade, um ato, cumprindo ali uma diligência legal. Então, se há uma presunção de legalidade, se ela é de fato legal, a gente vai ter, dentro desse contexto, a perspectiva de que ele vai trabalhar com uma ação lícita do Estado, uma ação legal do Estado. Então, diante disso, com base nisso, nós vamos ter a ação no 329 oposta, inibida, resistida com um ato de violência. Quais são os elementos, Luiz, essenciais que nós temos aqui no 329? Primeiro, a administração pública está agindo de forma legal. Ela está trabalhando dentro de um conceito de legalidade. A ação da administração pública é uma ação de legalidade. Esse é o primeiro ponto que a gente vai ter aqui. Segundo ponto, a resistência, a ação oposta, a ação de oposição, Rafa, é uma ação com violência. Agora, é uma violência, vejam só, dirigida, Ana, à pessoa. Aqui, Emília, eu estou resistindo àquela ação do poder público, eu estou resistindo àquela ação do poder público, mas eu estou resistindo mediante um ato de violência, mas uma violência dirigida àquele funcionário ou a quem o esteja auxiliando. Então, imagina comigo, Mariana, o seguinte, imagina que o poder público vai cumprir uma ordem judicial de desocupação de um terreno, certo? Chega lá o oficial de justiça, os agentes da prefeitura, para desocuparem um terreno. Aquelas pessoas que ali estão começam a jogar pedras naquele funcionário público, naqueles agentes da prefeitura, ou mesmo naquela empresa, naqueles funcionários de uma empresa privada que foi contratada ali só para levar a mudança daquelas pessoas, por exemplo. Então, eles têm ali uma resistência física, violenta, contundente em relação àquela determinada ação. Nesse contexto, nesse caso, a gente vai ter aí o crime de resistência, ou seja, a conduta do 329, ela exige alguns elementos-chave. Primeiro, a oposição, o verbo aqui de opor-se, né, de oferecer uma resistência. Mas uma resistência a quê? A um ato que seja legal, e quando eu falo aqui em legal, presumivelmente legal, que ele tenha forma e conteúdo legais, e aí esse é o elemento-chave do 329, que é ele ter o quê? Essa resistência ser violenta, essa resistência ser uma resistência de violência, mas uma violência dirigida à pessoa, uma violência dirigida àquele determinado agente. Isso que nós temos aqui no artigo 329. É uma violência dirigida àquele funcionário público ou a quem efetivamente o auxilie naquela missão. Veja aí os parágrafos. Se o ato em razão da resistência não se executa, veja, há um aumento de pena, a pena que seria de 2 meses a 2 anos passa a ser de 1 ano a 3 meses, há um significativo aumento de pena, e dentro desse contexto, nós vamos ter a perspectiva de que este crime é um crime que, mesmo que o ato oficial, o ato estatal, seja implementado, a simples existência da resistência violenta já caracterizará. Agora, se aquela resistência produz como consequência a ideia de que não se conseguiu dar cumprimento ao ato, aí eu terei uma carga de aumento de pena. Ou seja, nesse cenário, eu terei um aumento de pena bastante significativo.
E, ao final, no parágrafo 2º, ele vai nos indicar efetivamente que se aquele meu ato de resistência com um emprego de violência é capaz de produzir um resultado concreto e gerar um evento de resistência, um evento de violência, gerar um efeito concreto, eu vou falar em concurso de crimes. Então, imagina, Rafa, que naquela resistência eu joguei uma pedra ali no oficial de justiça ou naqueles agentes da prefeitura e eles, de alguma maneira, tiveram ali uma lesão, lesionaram o rosto, lesionaram a perna. Nesse caso, a gente vai ter efetivamente o concurso de crimes entre a resistência e a desobediência. Tá? Pessoal, só um segundinho, por favor. Já o artigo seguinte, o 13... Oi, Pedro, pode perguntar. Professor, no caso aqui do parágrafo 2º, quando ele fala correspondentes à violência, né, aqui no final, essa violência, ela se trata apenas de violência, por exemplo, contra os agentes, ou o senhor mencionou um caminhão de mudança, né, que estaria lá, se, por exemplo, um vidro desse caminhão fosse atingido, também teria concurso com um crime de dano? Não, aqui a violência é em relação à pessoa. A tua pergunta já nos encaixa no 330, né? Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Aqui a gente vai ter, aí é possível caracterizar a violência contra a coisa. Então, se a violência fica apenas em relação à coisa, nós vamos ter a prática do crime do 330 e não do anterior. Tá? Pode perguntar, Mariana. Professor, com licença. Eu só poderia dar outro exemplo, que eu acho que eu estou confundindo um pouco. Sobre os dois, o exemplo específico... Seria 329.
O 329, imagine que o oficial de justiça chega à casa de alguém para fazer a reintegração de posse de um carro, por exemplo, né? Que a gente fique efetivamente para o banco não pagou, você não pagou o banco, o oficial de justiça vai até a tua casa para tomar aquele determinado carro. Chega lá, você agride o oficial de justiça, agride aquele representante do banco e, por isso, ele não cumpre aquela diligência. A simples agressão, a reação àquela ordem de reintegração que você está ali descumprindo, você vai ter, dentro desse contexto, uma ação violenta para impedir que a gente tenha a possibilidade de cumprimento daquela determinada ordem de cumprimento, né? A gente vai ter, dentro dessa perspectiva, uma ação sua, violenta, dirigida àquele determinado agente, para, com isso, realizar esse determinado, impedir o cumprimento desse determinado tipo de ato, tá? Repito, o cara chega lá e diz, olha, estou com a ordem aqui para levar o seu carro, fazer uma busca e apreensão no seu carro, e dentro desse contexto, eu quero levá-lo. Aí você agride o cara, você joga uma pedra, bate no cara, ou seja, ele está ali para cumprir uma ordem, efetivamente, de reintegração, de tomada, de busca e apreensão daquele veículo. E aí eu pego já o gancho da pergunta do Pedro. A violência do 329 é uma violência dirigida à pessoa. Já no 330, o que é que eu tenho? Eu estou me opondo, eu estou descumprindo, desobedecendo aquela ordem, mas eu não estou usando de um meio violento contra a pessoa. Eu estou usando, por exemplo, de um meio aqui, efetivamente, de resistência não violenta contra a pessoa. E aí eu vou naquela pergunta do Pedro, mas Rafael, se eu jogar uma pedra no caminhão da prefeitura, se eu jogar uma pedra no carro ali do oficial de justiça, continuaríamos tendo o 330 e não o 329. A diferença, portanto, do 330 para o 329 é que no 329 ele vai ter, dentro desse contexto, a existência de uma circunstância efetiva própria, que é a violência dirigida à pessoa concretamente. Pode perguntar, Mariana. Professor, e no parágrafo primeiro, esse aumento da pena é quando o funcionário ele não consegue executar o que ele tinha para fazer. Exatamente. Com a pessoa, né? Imagine aquele exemplo que eu lhe dei da busca e apreensão do carro, né? Em que ele vai e realiza a busca e apreensão ali daquele seu carro. Dentro desse contexto, nós vamos ter a perspectiva concreta e efetiva de que eu terei ali uma ação deliberadamente para reintegrar o carro, e dentro desse contexto a gente vai impedir que aquele carro realmente aconteça. Então, vamos imaginar que o oficial de justiça vai para cumprir aquela diligência, chega lá, a tua reação faz com que ele não consiga cumprir. Então, aí eu tenho aí uma carga de aumento de pena prevista no parágrafo 1º. Entendeu, Mariana? Ficou legal agora? Obrigada. O último artigo do dia é o crime de desacato, né? Veja, desacatar funcionário público no exercício da função ou fora dela, ou seja, desmoralizar, né? Efetivamente aquela atividade do funcionário, tá certo? Então, a gente vai ter no desacato eu costumo traduzir o desacato, Mariana, como uma espécie de desmoralização.
eu vou aqui, Pedro, atacar a figura do funcionário público enquanto representante da administração. Então, eu tenho aqui uma figura própria, que é o agente público, tendo ali, dentro dessa realidade, a perspectiva concreta de que nós vamos agir de maneira a desmoralizar aquele agente público. Aqui uma ressalva. O crime de desacato é um crime em que eu, repito, agrido moralmente, verbalmente, desmoralizo aquele funcionário público. Mas na condição, Luísa, de funcionário público, tá certo? É diferente de um crime contra a honra. No crime contra a honra, por exemplo, injúria ou uma difamação, Luiz, eu estou querendo agredir a pessoa, estou querendo ofender a pessoa. Então, dentro dessa realidade, a gente vai ter a perspectiva de que a gente vai ter, naquela perspectiva, a agressão à pessoa. Então, o desacato é um crime em que eu desmoralizo, né? Eu vou desacatar, desmoralizar o agente público. Eu nem sei quem é aquela pessoa, nunca vi, não tenho nenhuma relação com ela, mas eu ofendo aquele oficial de justiça que vai cumprir uma diligência, ofendo aquele policial. Nos crimes contra a honra, que vocês viram no semestre passado, é diferente. Aí eu vou ter, efetivamente, concretamente, a ideia de que este crime contra a honra é dirigido a uma pessoa específica. Pode perguntar, Adriana. Adriana, pode perguntar, querida. Oi, professor, desculpa, é porque eu baixei a mão, eu estava falando aqui no Liga Microfone. Sim, desculpa eu estar voltando aqui a esse assunto, mas nesse crime do 329 e do 330, por exemplo, opor-se à execução mediante violência. Aí eu faço a pergunta do Vejo também, né? Se quando eu fui jogar a pedra no funcionário, só que pegou no carro, então não fica 329, não, fica no 330 mesmo? Não, se a tua intenção era atingir o funcionário, ou seja, se a violência for dirigida a ele, ficaria no 329. 330 é quando eu não tenho nenhuma perspectiva de que eu agi de forma violenta contra o funcionário. No seu caso, se houve um erro apenas, mas a tua intenção era ameaçar, agir de forma violenta contra o funcionário, você responderá pelo 329, sim. Tá, mas assim, por exemplo, o funcionário foi buscar o carro na minha casa, e o simples fato de eu pegar uma pedra, mesmo que não seja para jogar nele, seja para jogar no carro, não é um tipo de ameaça, não? Assim, mas só pra entender direitinho. Vai depender sempre do caso concreto. Se você não lança a pedra, mas você está ali intimidando, ameaçando, isso já caracteriza o 329. Tá? Agora, imagine que a prefeitura parou ali os caminhões de lanterna local, não tem ninguém perto, eu vou lá e quebro os caminhões. Aí eu estaria diante da violência dirigida à pessoa no 330. Tá certo, então, professor. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Nada. Mais alguma dúvida, queridos? Aqui, Rafa, seria um exemplo do crime de resistência. Eu estou me opondo, desde que não haja violência, eu posso encarar como um crime realmente do 330 e também, né, sem prejuízo da infração administrativa, inclusive gerando multa. Tá? Poderia ser caracterizado como ambos nesse cenário. Tá? Porque, a princípio, é uma ordem legal. Pois não, Pedro? O senhor falou 330 e resistência, que é do 329. No caso do bafômetro, seria qual? No caso, não, seria o 330. A não ser que eu haja violenta. Veja, Pedro, depende sempre do caso concreto. Concreto. Entendeu? Porque se eu apenas me recuso, eu estou no 330. Mas se eu sou violento, aí eu teria já a configuração do 329. Entendi, tem que ver mesmo no caso a caso. Exatamente. Tá? Maria, o parágrafo 2º, ele vai gerar o concurso de crimes. Imagina que aquela violência que você utilizou para a resistência lesionou gravemente aquele funcionário. Você responde pela resistência e pelo crime de lesão corporal. Você acaba respondendo pelos dois. Tá certo? Você vai ter um concurso de crimes
em relação a isso. Ok? Queridos, eu não vou fazer chamada hoje, semana que vem volto a fazer chamada. Um ótimo final de semana para vocês, um bom resto de semana. Flaviane, pode perguntar, querido. Estou ouvindo. Professor, a minha pergunta é sobre o artigo 321 da aula passada, certo? Certo. Se o agente ele praticar o crime por interesse próprio, vai ser o 321 ou vai ser outro artigo? Não, se for interesse próprio, ele continua sendo o 321. Por quê? Porque o que interessa é que eu, de alguma maneira, estou quebrando ali a impessoalidade da administração pública. Tá certo? É isso que vai ter como consequência o crime. Então, a ideia é a proteção da administração pública para ações efetivamente que ofenderiam, de alguma maneira, a impessoalidade. Então, o crime vai ser o mesmo. Porque, de qualquer maneira, ele está patrocinando um interesse que não é da administração pública junto à própria administração. Ok, muito obrigada, professor. Tá bom? Queridos, um excelente final de semana para vocês. Fiquem bem, descansem, a gente se encontra, se Deus